Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Silveira aqui de novo para trazer um conteúdo um pouco mais técnico para você que pensa em expansão na sua empresa. Muitas pessoas têm dificuldade em entender como funciona essa questão de criar rede, de fazer com que seu negócio esteja alavancado e alcance lugares que não alcançaria tendo apenas uma loja. Então, se você está disposto a aprender como alavancar o seu negócio, assista esse vídeo até o final, porque eu lhe garanto que você vai gostar e vai colocar em prática e vai fazer o seu negócio crescer rapidamente. Nós sabemos que o Brasil não é um lugar fácil para se investir, principalmente para abrir empresas. Na verdade, no ano de 2019, até entrou em vigor a Lei de Liberdade Econômica, fazendo com que houvesse a desburocratização até mesmo na criação das empresas. Mas mesmo assim no Brasil essa questão não é fácil, porque não é só abertura. A gente sabe que manter um negócio para que ele fique aberto e tenha saúde não é tão simples. Mas hoje nós vamos aprender algumas coisas interessantes desse meio econômico. Dentre isso eu posso colocar um nome como juros compostos empresariais, para fazer com que você crie uma metodologia empresarial para expansão e criação de rede, apenas com o fluxo de caixa que você tem no seu comércio. A verdade é que a gente conhece muitas empresas, a gente conhece Burger King, que tem sistema de rede, WhatsApp, diversas corretoras, entre outras empresas que fazem essa metodologia, e exatamente por causa da rede, porque rede é um negócio alavancado que te dá um lucro, mas não é tão simples e muitas pessoas têm medo de investir. Então eu vou ensinar uma metodologia que inclusive eu estou aplicando para vocês entenderem como funciona, para poder começar a colocar em prática e fazer com que as coisas comecem a acontecer. Então vamos lá? Para começar a colocar em prática o sistema de rede comercial, nós temos duas situações. Primeiro, o crédito, que é aquele que a gente consegue através das instituições financeiras, e nós temos os juros compostos empresariais, que na verdade os dois estão bem ligados e vocês vão entender por quê. Primeiro, muitos usam esses juros compostos empresariais para poder pagar a dívida que eles conseguem no crédito com as instituições financeiras, e isso separando uma parte que dá do rendimento da sua loja. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é a nossa primeira loja. A partir dela, nós conseguiremos abrir as outras de uma forma mais simples, com a separação certa de caixa. O primeiro módulo que nós devemos entender de tudo é que a nossa primeira empresa deve estar consolidada. Primeiro ponto, então nós consolidamos a empresa, em seguida nós criamos casca na empresa e após ela ter tudo isso, ela deve ter uma saúde financeira, conseguindo se manter, tendo uma renda líquida, no caso um lucro líquido, que seja saudável também para você começar a fazer a distribuição da renda. Logo nós temos que entender também que existe o bruto, o que a empresa gera no geral. Nesse caso, tudo que ela fatura, desse faturamento nós vamos fracionando até sobrar o líquido, que é o de fato que nós podemos trabalhar. Então vamos para a prática, como é que funciona. Primeiro, nós pegaremos aqui de exemplo, no meu caso, que é uma loja de açaí. Se nós temos uma loja de açaí em que a média de receita dela é R$20.000 bruto, nós podemos separar em média. Agora vale ressaltar que tudo aqui é exemplificativo, porque existem diversas variantes no meio comercial. Então nós teremos um ponto de partida e exemplos através dele para que a gente consiga aplicar na prática. Então nós temos aqui a receita de 20 mil bruto, tudo que a loja faturou em um mês, a minha ou de qualquer outra pessoa, como exemplo. Em seguida, nós podemos separar aqui, tendo como base a minha também, que 40% é de produtos. Nesse caso aqui, 40% dos 20 mil, nós temos um valor de R$8.000. Logo, R$8.000 é para reposição de produtos. É necessário a loja, não tem como. Agora, pegando outra metodologia, lembrando que também existem variáveis. Suponhamos que nessa loja tenham 2 funcionários e que nós paguemos o salário mínimo, que costuma ser R$1.100 atualmente. Mas, levando em conta as variações, até mesmo os gastos que nós temos também vigentes em relação às leis trabalhistas, nós colocamos R$100 a mais a títulos de outros encargos que devem ser pagos. Então, uma receita de R$2.400 também a serem pagas com funcionários. E também existe um funcionário que costumam pagar na diária, que ele costuma trabalhar periodicamente, ou um ajuste ali entre o empregador e o empregado, que é o caso do motoboy. Mas mesmo assim acaba tendo que tirar um valor de receita para poder acrescentar o valor do motoboy. Então nesse ponto nós vamos supor que estamos pagando aqui R$1.000 ao motoboy. Lembrando que essa é uma variante exatamente pelo fato que muitas empresas, no caso de delivery ou no caso de lojas convencionais,
paguem um valor de diária, mas cobram também do produto o valor de entrega. Temos outro fator também de gasto, que é o valor de aluguel. Supondo que um aluguel tenha variação entre R$ 1.500 a R$ 2.000, porque depende de localidade, tamanho da loja e também o tempo de contrato. Muitos gostam de alongar o contrato e diminuir no valor, porque é uma segurança para o locador. Aqui eu vou usar a título de exemplo o que é mais extremo, no caso os R$ 2.000. Em seguida, nós temos também outro fator, que é a luz e a água. Dependendo muito do comércio, existe a variação extrema de valores de conta de água e de energia. Mas eu vou usar aqui a título de exemplo também uma variação entre R$ 500 e R$ 700, jogando para mais, que seja R$ 700 de água e luz. E outro ponto muito importante, que eu vou jogar aqui também a título de gastos, vou colocar os gastos excedentes, que são gastos que a gente pode haver outra de ser usado. Por exemplo, quebrou um maquinário, precisa de manutenção e água. Então eu vou colocar aqui uma variação entre R$ 500 e R$ 900, jogando para a extremidade os R$ 900. Lembrando de uma coisa muito importante, não estou colocando aquele fundo de garantia que nós devemos fazer em toda a empresa, porque inicialmente nós vamos partir para a situação de risco, que é ampliação comercial. Então algumas coisas serão colocadas em xeque, mas vocês vão entender que esses gastos excedentes nem sempre são utilizados. Então o que sobrar nós colocaremos neste fundo de garantia da loja. Então vamos para a matemática básica. Nós temos ali então 40% de produto em cima dos valores de R$ 20.000 bruto que nós temos da loja, que fica no caso R$ 8.000 de produtos. Nós temos 2.400 de funcionário, mais R$ 1.000 do motoboy, supondo que esse seja o valor que a gente pague, fora os valores às vezes de valor de entrega. Nós temos o aluguel no valor de R$ 2.000, nós temos luz e água a 700 e nós temos os gastos excedentes a R$ 900. O que nos sobra aqui é em média R$ 5.000. Bom, nós temos então um valor de R$ 5.000 sobrando aqui, sendo o faturamento líquido da loja. Me diz, quanto você precisa para sobreviver, que seja só o necessário, em que você não tenha uma vida de luxo? Micael, embora eu consiga viver com um salário mínimo, que é de R$ 1.100, existem situações em que eu preciso do automóvel para poder efetuar compras da loja. Às vezes tem um gasto a mais, um gasto a menos. Então vamos colocar aqui a título de exemplo R$ 2.500 que são necessários para sobreviver. Esse que é o valor que você não vai ficar apertado, mas também não vai esbanjar nada. Desse valor que nós temos agora, R$ 2.500 então vai para os juros compostos empresariais ou a parcela de crédito. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal em que eu falei o valor que eu abri minha loja de açaí, que foi exato R$ 45.000, sendo R$ 22.500 para mim e R$ 22.500 para meu sócio. Mas nós tivemos também gastos muito altos com a estrutura da loja, que não estava das melhores. Então eu vou jogar também uma média aqui para baixo, lembrando que eu estou usando como exemplo uma loja qualquer de açaí, mas existem outros comércios que também utilizam dessa metodologia de valor, mas também você pode usar outra metodologia, usando as porcentagens que eu estou usando nestes produtos para usarem em produtos que vocês trabalhem, loja de roupa, entre outros, sempre usando a métrica dos seus gastos também, porque tudo isso aqui é exemplo. Lembrando então que foi R$ 45.000, mas eu vou arredondar aqui para 40 mil, porque dificilmente acho uma loja naquela situação, e como a gente queria algo de primeira linha, creio que vocês também vão querer, suponhamos que 40 mil seja um valor suficiente para a abertura da sua loja. Lembrando que é muito importante manter uma estrutura sólida nos R$ 20.000. Claro que vão ter variações, inclusive para cima, dependendo da sua metodologia de trabalho. Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal de como alavancar as suas vendas. Vale a pena ver este vídeo. Mas, recapitulando aqui, nós temos então as duas situações e agora nós vamos trabalhar com esses R$ 2.500 que nós podemos trabalhar. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o crédito, exemplo do crédito. Então, suponhamos que nós temos a necessidade de um crédito de R$ 40.000. Lembrando que nós pegaremos junto a alguma instituição financeira ou algum banco, dependendo da situação até junto ao BNDES, nós conseguimos algum crédito, mas, consequentemente, vem acarretado de juros. Eu vou colocar aqui uma parcela bem baixa para a gente trabalhar com juros também mais acessível, que também é exemplificativo. Por favor, existem variações. Inclusive podem ser menores. Se você vê lá os juros dos bancos do BNDES, que são vinculados às instituições financeiras, os juros são bem acessíveis e até menores do que eu vou falar agora. Então suponhamos que nós queremos um crédito de R$ 40.000 e mais um juros que vai ser acarretado de 20%. Logo, você vai
pegar um empréstimo de 40 mil, mas vai pagar 48 mil, que no caso vai ser dividido em 20 vezes. O valor dessas parcelas vai ser o exato valor de R$ 2.400. Lembra que a gente falou que o que a gente pode trabalhar no mercado é 2.500? Pois é. Lembrando que isso a gente está partindo de uma loja e a gente já está pensando na abertura da outra, separando uma parcela do lucro líquido dela para poder fazer a abertura da segunda. E aqui deu o exato valor, então nós temos um valor separado, que são os R$ 2.500 para a abertura da próxima. Então nós pagaremos durante 20 meses o exato valor de R$ 2.400 para a abertura dessa segunda loja. Então vamos partir para o principal agora, que são os juros compostos empresariais. Lembrando que é mais simples, porém é prolongado e é arriscado. Mas não é arriscado por causa do meio ao seu redor, é por causa de você. Sabe por quê? Porque ele vai ficar aquele valor na sua frente e, além de tudo, você vai ter que ter a disciplina de guardar todos os meses. Ele é quase que um investimento natural, mas ele tem algumas ressalvas. Ele também tem a situação da paciência. Nada mais é do que você guardar durante um período um valor do seu faturamento líquido. Só que aqui tem um porém. Você tem que saber onde colocar esse dinheiro, porque não é simplesmente colocar, porque a gente sabe que a inflação está correndo solta e isso acaba fazendo com que você perca dinheiro ao invés de ganhar. Suponhamos que nós temos aqui R$ 2.500 em que nós investiremos durante 16 meses, um ano e 4 meses, para alcançar o exato valor de R$ 40 mil. Beleza, muito simples, um ano e 4 meses para você conseguir juntar esse dinheiro e abrir a segunda loja. Mas a pequena ressalva aqui. E aqui que está o segredo de tudo. Nós guardaremos esse dinheiro em forma de investimento. Nós investiremos esses R$ 2.500 em alguma renda fixa. No caso, nós temos algumas rendas fixas e variáveis que são confortáveis para se investir. Nós podemos aqui citar, por exemplo, os FIIs, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles pagam dividendos e existem variações em que pagam de 8% até 10% ao ano, se a gente souber fazer uma transação bacana, e pode ser mais, porque além dos dividendos tem o valor da própria valorização. Então, se nós jogarmos aqui no máximo dos 10% de 40 mil, levando em conta que a gente está investindo apenas em 12 meses, sendo que são 16 no total que a gente precisa juntar, nós teremos o exato valor de R$ 44 mil. Então, jogando para cima aí, suponhamos que seja 45 mil, porque são 16 meses. Mas também temos outros fundos que são mais conservadores ainda. Não fundos, mas sim o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Nesse caso, só de deixar parado no Nubank, que ele gera 100% de CDI, nós teremos um lucro ali, digamos que considerável. É inferior aos fundos imobiliários, mas também é uma forma de apenas deixar o dinheiro guardado e ele está rentabilizando. Só que nós temos algumas ressalvas aqui. No ano de 2019, ele gerou 5,96% em 12 meses. E no ano de 2020 foi 2,75%. O ano de 2021 ainda não fechou, mas em breve eu trarei dados que são interessantes sobre o CDI para a gente entender como funciona. Mas, jogando ali pela uma métrica maior, porque a pandemia influenciou bastante no ano de 2020, eu vou usar de exemplo o ano de 2019. Se a gente colocar aí ao exato valor de 5,96% no ano de 2019, nós lucraríamos dos R$ 40 mil, R$ 42.384. Levando aí pelos 16 meses, eu vou jogar aqui pelo menos uns R$ 42.500. Já seria um valor também de acréscimo. Então, além da gente guardar durante um tempo, a gente teria uma rentabilidade em forma de lucro. Então, o principal ponto é a gente começar a iniciar. Primeiro, nós devemos ter a nossa primeira loja. Mas pensa comigo. Depois que a gente fizer todo esse procedimento da primeira loja, cuidar, fazer com que ela crie casca, depois de um tempo que ela tiver uma estrutura consolidada e a gente partir para a segunda, e diante da abertura da segunda, o que vai acontecer? O tempo e o investimento vai ser reduzido por 2, porque serão 2 lojas para abrir uma, e depois serão 3 para abrir uma, e assim vai criar aquela bola de neve em que chamamos juros compostos empresariais. Nesse caso, vai chegar a um determinado momento que você vai ter diversas lojas sob o seu domínio e quando você parar de abrir loja, você vai ver um lucro absurdo. Isso significa que durante um período como empresário, você deve esquecer lucros e pensar em resultados, pensar em crescimento, porque o dinheiro e os lucros são consequência desse trabalho.
E o pior erro que nós temos ao abrir um comércio é que raramente e dificilmente a gente vai conseguir crescer com uma loja só. Esses grandes empresários, eles fizeram essa situação. Por exemplo, nós podemos citar o Flávio Augusto com a WhatsApp, que tem mais de 400 lojas de curso de inglês. Daí você já tira por base, será que ele é bilionário à toa ou é porque ele pensou grande? Então na hora de você começar a pensar grande também, e eu espero ter ajudado você neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar as nossas publicações para levarmos este conteúdo a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.